Quero compartilhar esse texto com vocês e tentar abrir o coração e destravar algumas limitações que a gente se autoimpõe, às vezes por autodefesa, às vezes por outras questões, e que elas impedem que a gente tenha a plenitude da esperança, que é o propósito da revelação dada a João conceder à igreja. Isso aqui está aqui para nos dar esperança, para nos dar certeza. E a tônica daquilo que eu falei com as crianças, ela acontece primariamente, primariamente não, corrija o termo. Ela acontece necessariamente com o incrédulo. O incrédulo, por causa do auto-engano da rejeição que ele tem da revelação de Deus, sempre no final das contas vai ter que se voltar contra aquele que o confronta com o pecado ou com o perigo. Necessariamente ele vai precisar. Mas é uma possibilidade real para o crente também. Virar para o papai que salva a gente de ser atropelado numa rua da antiga Belo Horizonte e virar e falar: você é mau porque você me machucou ao me tirar da frente daquele carro. É uma possibilidade real para o crente. E à medida que a gente antevê a possibilidade de tempos difíceis, nos quais Deus nos quer preparados para não perder a esperança, para não perder a alegria, mas também para ter couro grosso e pele grossa para aguentar o que vem pela frente, para não esmorecer. Vocês lembram um ano passado, quando eu preguei sobre o profeta que disse: vocês não sabem andar com quem vai a pé, como é que vocês vão correr com quem vai a cavalo? Prepara, endurece. Parte disso está aqui nesse texto. Abre a sua Bíblia no capítulo 11 do livro do Apocalipse. É a continuação direta da minha última exposição. Antes disso, você só abre se quiser, não precisa necessariamente abrir, mas eu quero ler para vocês um texto que vem da profecia de Zacarias, capítulo 4, versos 11 a 14. Eu estou parafraseando o texto aqui, trabalhando numa tradução um pouco melhor e parafraseando então. Então eu disse a ele: quem são essas duas oliveiras? Na direita e esquerda dos candelabros. E uma segunda vez eu respondi e disse a ele: o que são esses dois galhos das oliveiras que estão ali ao lado dos caniços dourados, de onde é derrubado o óleo do candelabro? E ele disse a mim: você não sabe quem são? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: estes são os dois escolhidos, estes são os dois ungidos que se colocam diante do Senhor de toda a terra. Guarda essa referência. Apocalipse 11, versículo 1, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, deixa eu começar aqui a marcação do tempo. Pronto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Então, na continuação do que está acontecendo, da última vez que eu preguei, nós chegamos até aquele ponto no qual tudo se prepara para a sétima trombeta, e de repente nós temos um interregno, um intervalo, no qual somos levados à sala do trono de novo. João está lá, e ele vê o anjo forte com arco-íris na cabeça, que vem e traz o livrinho aberto, se coloca sobre a terra. 7 trovões dizem coisas misteriosas, mas João recebe a ordem de não revelar para a gente o que aquelas coisas foram. E então o anjo levanta a mão direita
E jura pelo Senhor Jesus Cristo, que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e mar e tudo, e quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então o mistério de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas, vai ser cumprido. E aí João recebe a ordem, vai e come esse livro da profecia. Internaliza completamente, ele vai te ser doce na boca, amargo no estômago. E eu enfatizei isso, o momento agridoce que Deus nos chama a viver. Quando tudo parece sugerir e estamos às vésperas de ver a revelação completa do mistério guardado de outrora, daquele que senta no trono. Mas João recebe uma última afirmativa. Ainda não. É preciso que você profetize por mais algum tempo a respeito dos povos, línguas e nações, dos outros, do aspecto universal. Tipo assim, ainda falam isso? Eu lembro que no começo do meu ministério os adolescentes falam tipo assim, like, tipo assim. Vocês estão garantidos e protegidos. E a promessa é para te dar esperança. Mas não pensa que você vai ser tirado ainda e já ir para a glória, que a vontade nossa é falar, então já me manda para a glória. Porque ainda há um testemunho a ser dado aos outros. Ainda precisamos gritar e protestar nesse mundo, dizendo que esse mundo não pertence ao usurpador. E precisamos fazer isso por causa daqueles que vão rejeitar a mensagem. E porque ainda há no meio deles aqueles que já pertencem a nós e vão abraçar essa mensagem. Então João recebe a ordem, ainda vai ter um tempo e é preciso que você continue profetizando. E aí ele começa, então me foi dado uma trena, 1 metro, um pau de medir, uma vara, um caniço, e me foi dito, mede o templo e o santuário. Lembra a distinção que eu tenho feito entre usar uma linguagem que ou é simbólica ou é figurativa, mas para dizer algo real, ou a ideia de querer transformar tudo em analogia espiritualizante? Segunda opção eu rejeito. Eu acho que se o Apocalipse está lá para me dar esperança, ele não pode ser mera alegoria. Ao mesmo tempo, eu preciso entender a linguagem. O que significa medir o templo? É literalmente ir lá em Israel e fazer uma medição com uma trena? Qual trena? Tem que ser um caninho ou pode ser uma trena digital, de laser? Não, aí é claro, a linguagem está sendo usada para dizer, toma pé do tamanho do templo e do tamanho do santuário. Vai lá e mede. Aí você vira para mim, mas não pode querer dizer medir literalmente. João não pode ter tido a experiência de lá no céu receber a ordem de medir o templo. Pode, mas não faz diferença. Não é o ponto principal não é a medida física do templo. É o fato de que ele recebe a ordem para ir e tomar pé da dimensão do templo e do santuário, mas recebe uma exceção que é colocada no finalzinho. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses dá quanto? 3 anos e meio. Então é o seguinte, vai lá e mede o templo. Lembra que tem um santuário. Você está aqui no céu vendo as coisas da perspectiva de Deus, livrinho escrito por dentro e por fora. Você está vendo da perspectiva de Deus, da sala do trono, tudo o que está acontecendo. Atemporalmente, eu estou te dando por revelação o que vai acontecer temporalmente dentro da perspectiva dos homens, o outro aspecto do livrinho, o que está escrito por fora. Estou deixando você perceber, estou te dizendo os tempos e a atitude que você deve ter quanto aos tempos, te dando base para dar esperança para a igreja, mas a certeza de que algumas coisas vêm pela frente. Esperança até de vingança, da verdadeira vingança. Mas agora eu queria que você toma pé de toda essa glória do templo e entenda que se eu construir o átrio dos gentios no templo, se eu criei um lugar e um espaço onde eu vou deixar os gentios pensar que correm por conta própria,
Isso não escapa à minha soberania, nem é uma ofensa à minha soberania. Eu criei uma arena ali. Desculpa a forma grotesca. Assim como o pessoal de uma cidade que constrói uma arena de touro para ver o touro se debater lá dentro. Eu sei que tem. Nossa, acho que a PETA vai mandar um protesto para o nosso canal no YouTube, tentando bloquear esse vídeo, porque eu falei do touro. Não pode mais falar disso, que é politicamente incorreto. Tem uma certa crueldade num torneio de toureiro, né? Mas a analogia aqui é boa. Ele está dizendo para João, o átrio dos gentios eu reservei para eles por mais um tempo. E você ainda tem um testemunho para dar para eles. E eu creio que resta à igreja um testemunho para ainda dar para esse mundo. Mas ele deixou claro, durante esse tempo, durante esses 3 anos e meio, ou esses 42 meses, os gentios vão pisar essa cidade, vão pisotear e calcar essa cidade. Já que eu falei do touro mesmo, e se for ser cancelado no YouTube, já está feito, então vamos lá. Como que é aquela corrida dos touros que também tem na Espanha? Vocês já viram em filme, né? Os touros saem correndo, todo mundo sai correndo na frente, tentando fugir. Quando os touros pegam um carro que está pelo caminho, tudo o que acontece? Tripudiam completamente, não é? Pisoteiam. Ele está ouvindo a profecia que diz, no pátio dos gentios eles vão tripudiar tudo, eles vão pisotear. O santuário está garantido, o templo está garantido, mas essa é a experiência que eu quero. E é nesse contexto que ele diz que por 42 meses eles vão calcar aos pés a cidade santa. Presta bem atenção na expressão. Calcar aos pés a cidade santa. Mas aí ele diz assim, darei às minhas 2 testemunhas, e é aí que surge as 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. 1260 dias são quantos meses? 42 meses, 3 anos e meio. Durante esse tempo eu vou levantar 2 testemunhas. Aí entra o grande mistério, quem são as 2 testemunhas? É claro que, de certa maneira, é óbvio que está ali representado Moisés e Elias. Moisés, aquele que Deus usou para dar a lei, e Elias, o profeta maior de todos, na proclamação da lei de Deus aplicada ao povo de Deus. Tá? Mas fica uma pergunta, ali está falando de 2 testemunhas literais, 2 pessoas que vão ser levantadas no final dos tempos, assim como o anticristo pessoal, vão haver 2 testemunhas finais. Obviamente elas não seriam reencarnação de Elias e Moisés, mas lembra que no monte com Jesus, Elias e Moisés apareceram ali glorificados, dando testemunho, enquanto Deus testemunhava quem era o Cristo. Eles apareceram ali, então algumas pessoas sugerem, vai ser de alguma forma, ou 2 pessoas que vão representá-los, ou eles mesmos vão vir, mas aí tem um problema, porque eles morrem, e a Bíblia fala que ao homem está dado morrer uma só vez, então não pode ser eles numa aparição. Ou as 2 testemunhas são alguma outra coisa. Por exemplo, as 2 testemunhas são descritas assim da seguinte maneira, o texto não deixa totalmente misterioso. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, aí a questão do total despojamento e de humilhação, como João Batista, né, pele de camelo mesmo. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Opa! Entendeu por que eu li aquele texto de Zacarias? Qual é a pergunta que aparece lá? Quem são as oliveiras? Certo? Antigo Testamento. E aí fala que são as 2 testemunhas e que são as oliveiras e o candelabro, lá em Zacarias. Aqui fala que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Geralmente as 2 oliveiras são usadas em referência ao quê? Ao Antigo Testamento, ao povo de Deus no Antigo Testamento. E o candelabro é usado para representar a igreja de Cristo no Novo Testamento, até que as cartas do Apocalipse são precedidas da afirmativa dos 7 candeeiros. Certo? E os 7 anjos de Deus, que representam 7 igrejas e 7 mensageiros de Deus.
Então, algumas pessoas diriam, as duas testemunhas são a igreja e os judeus que vão se converter da antiga Israel. Ou as duas testemunhas são a lei e o evangelho. O testemunho do povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O perigo disso é que a gente está transformando em alegórico algo que certamente tem uma linguagem simbólica, mas eu não tenho justificativa para alegorizar. Por quê? Porque fala que elas vão morrer, fala que elas vão punir pessoas e fala que vão ter poderes mágicos. E tudo isso que elas vão fazer é quase que um antípode contrário do que a Bíblia fala que o filho da perdição e as bestas vão fazer. Aí fica difícil eu alegorizar um sem alegorizar o outro, né? Então, se eu for alegorizar completamente as duas testemunhas, eu preciso alegorizar também o filho da perdição, a besta que vem do mar, a mulher sentada no dragão, tudo isso que vai aparecer no resto. Entende por que muita gente que compartilha conosco os pressupostos reformados tende a alegorizar a totalidade do livro do Apocalipse. E a esperança nossa é alegórica também? Vamos reduzir nossa esperança àquela musiquinha do Bob McFerrin? Tudo vai dar certo. Nossa esperança não pode ser assim. Nossa esperança não pode virar, como fala o Milton Nascimento, um sorvete em pleno sol. Muito gostoso, refresca, mas está derretendo e vai acabar. Não, nossa esperança é real. Do reino do nosso Deus. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez, se reforçam cada vez. Vencendo, vem Jesus. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre as testemunhas, mas a minha ênfase não é nas duas testemunhas, mas o que Deus está querendo nos mostrar mediante essa visão que João recebe do que vai acontecer. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que se profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. 3 anos e meio, 2 testemunhas vão aparecer em Israel, em Jerusalém, enquanto as outras coisas que estão sendo profetizadas, e grande parte das profecias específicas do que vai acontecer agora em Jerusalém vão vir depois. Mas antes disso, Deus está dando um insight para você e para a igreja, dizendo, depois eu conto a porcariada que vai acontecer. A total destruição, a imoralidade que vai acontecer em Jerusalém, não só globalmente. Mas antes, deixa eu te dizer, durante esse tempo eu vou levantar 2 testemunhas lá. E se o pátio dos gentios está sendo entregue às nações para que elas pisem e calquem aos pés a igreja e o testemunho de Cristo, eu vou levantar 2 testemunhas e essas sim vão ter um poder extraordinário. Ainda bem, né, Zeli, que ele não vai dar esse poder de língua de fogo para mim e para você. Já pensou, é por isso que eu sei que eu não sou a testemunha, já pensou se eu e você fôssemos as 2 testemunhas e qualquer um que a gente ficasse bravo, a gente fazia sair língua de fogo e matar na hora? Desgraciado. Falava isso e estava condenada a pessoa. Então, a igreja não vai, de repente, virar superpoder, dizendo eu tenho a força. Mas ela vai se sentir consolada porque ela vai saber que ela está representada por 2 profetas que Deus vai levantar lá, em Jerusalém. E que não vão conseguir ser freados. Você imagina um governo mundial que quer calar a boca de todo mundo. Você não tem atestado sanitário, você não pode entrar nessa igreja, você não pode entrar nesse templo. Você não está usando a focinheira certa. Ou você não está colocando seus filhos dentro do sistema educacional correto, você não está usando a sua gramática de uma forma a reforçar
trans isso, trans aquilo e eventualmente o transhumano. Então você não pode, cala a boca. Você não tem, como é que se fala, Everton? Você não tem lugar de fala. Seu lugar de fala te foi cortado. Essas duas testemunhas vão virar e falar, shh, calado. Não, mas eu vou mandar prender. Morreu, acabou, língua de fogo. Vocês vão estar representados por duas pessoas que vão dar testemunho por 3 anos e meio. Aberto para a possibilidade de que, eu deixei isso claro para vocês, obviamente minha tendência é pensar de forma pessoalizada aqui, mas eu reconheço que existiria a possibilidade de se considerar que aquilo fosse o testemunho da própria igreja. Só não consigo imaginar como que a igreja vai receber autoridade e poder para matar quem estiver opondo a ela. A não ser que língua de fogo diga respeito a algum tipo de instrumento. Nossa, agora eu vou precisar da nossa autoridade maior militar me ajudar como falar isso sem falar isso, né? Sei lá, pau de fogo. Mas eu não acho que está falando de pau de fogo ali, tá? Porque falar outra palavra também é cancelado. Eu acho que ali está falando de coisa sobrenatural mesmo. A capacidade de calar aqueles que queriam calar, e dizer não. Mas interessante que o próprio Deus entrega isso a essas testemunhas, essa capacidade de se fazerem ouvir. Ah, não quer me ouvir? Sem chuva. Depois de 3 meses desesperado, pelo amor de Deus, solta a chuva. Ok, chuva, pode vir. Poder de fazer mal, de dizer não me resista. Vamos mandar um exército para tirar eles do templo, porque eles estão pregando lá no monte do templo. Eles estão pregando no lugar que deveria ser lá a mesquita de Omar. E eles pegam aqueles 2 caras, agarra aqueles 2 mendigos que estão lá. E eles fazem... E tchum, todo mundo para. No entanto, vocês viram bipar, né? Deve ser o YouTube avisando se o vídeo foi bloqueado. No entanto, chega um momento que Deus permite que essas 2 testemunhas sejam mortas. Deixa eu ler com vocês o que vai acontecer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quando quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. Você quer saber até quando? Você já se perguntou até quando, Senhor? Deixa eu dar uma nota bem pessoal. Você já se perguntou até quando, Senhor? Essa resposta eu tenho com confiança, como profeta de Deus. Até o momento em que se cumpriu o seu testemunho e a obra que Ele está fazendo em você. Cumprido o seu testemunho para os outros e a obra interna que Ele está fazendo em você, não há razão nenhuma mais para postergar ou prolongar o tempo de sofrimento ou ambiguidade. Você está pronto ou pronta para receber a coroa. E para depositá-la aos pés de Jesus Cristo, porque um coração modificado não puxa uma coroa para a sua cabeça. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e às vezes será e matará. Enquanto é o governo mundial, enquanto são as autoridades humanas, enquanto é a nova ordem, eles não vão conseguir parar as 2 testemunhas, mas eventualmente, a besta que surge do abismo vai matar as 2 testemunhas. E no dia em que essas 2 testemunhas forem mortas porque incomodaram o mundo avisando da verdade, falando da destruição, mortas porque avisaram, cuidado que isso é ninho de cobras, mortas porque avisaram, não escute aqueles que querem construir na Babilônia a grande Babel de novo, não escutem aqueles que querem fazer o reino dos homens
como o substituto do reino de Deus. Não escutem aqueles que dizem, eis agora a glória do homem, o reino do homem não terá mais fim, nunca mais seremos espalhados. Essas testemunhas vão dizer, não escutem, porque em breve vem o verdadeiro rei e o usurpador não tem direito sobre vocês e não tem direito sobre esse mundo. E eventualmente essas duas testemunhas são mortas. E o mundo então vai lastimar, vai chorar e prantear, porque o mundo vai dizer, morreram as duas testemunhas que estavam nos avisando do perigo que vinha pela frente. É isso. Enganei vocês. Olha o texto. Vai ser Natal para quem odeia Cristo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente agora se chama Sodoma e Egito, que é também o lugar onde o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Está chamando Jerusalém de Sodoma e Egito. O estado em que vai ter chegado, o que as nações farão lá de destruição. E eventualmente, quando as duas testemunhas são mortas, seu cadáver é lançado nas ruas e ninguém permite que seja recolhido. Acho que as autoridades supremas do antirreino não vão permitir. Seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Então, muitos dentre os povos, falei que eu estava enganando vocês quando eu falei que o mundo ia lastimar. Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Falei que ia ser Natal. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Querida irmã, querido irmão, não se assuste se o mundo te odiar mais e mais. Preocupe-se se o mundo te amar muito, viu? Uma coisa é cair no respeito do povo pela consistência do nosso testemunho cristão e o amor com que nos amamos. Mas fique bem preocupado quando você vê aquelas pessoas que querem que a igreja se torne amiguinha do mundo. Porque não deveria nos incomodar em nada se o mundo nos rejeita. Porque rejeitou o nosso Senhor. Não amou o nosso Senhor. Não vai nos amar. E não vai amar essas testemunhas porque elas falam a verdade, e a verdade é ruim, porque a verdade força aquele que vive nas trevas a perceber a sujeira na qual vive. A luz é ruim, é incômoda. E o mundo vai fazer festa. Morreram os 2 desgraçados que ficavam mostrando para nós a nossa sujeira. Agora podemos voltar à vida ao normal. Tem uma irmã querida que tem comprado uma luta dentro do pensamento médico, e não me cabe aqui detalhar, e eu tenho certeza que muita gente reage de forma muito hostil e contra aquilo que deveria ser visto como uma tentativa de ajudar exatamente a quebrar mitos e quebrar falsos raciocínios. Um trabalho que qualquer ser humano honesto deveria fazer, especialmente um cristão. Mas é gozado como tem gente que fica com raiva, né? Despeja essa raiva em cima porque é uma verdade incômoda, porque ela não corrobora uma narrativa que está sendo escolhida por razões torpes, por razões que têm a ver com dinheiro e dominação. Então o mundo vai fazer festinha para celebrar a morte das testemunhas. Mas essa é a maravilha da obra que Deus faz. Deus dá a corda, porque olha o que acontece. Vamos ler a partir continuando aqui, depois do 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os seus cadáveres, não permitem que eles sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas que atormentavam os que moram sobre a terra, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida
vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Acho que o cadáver não ter sido sepultado, bem possível que tenha sido porque o inimigo aprendeu da outra vez, né? Enterrou e 3 dias depois Jesus saiu, dessa vez eu não vou nem enterrar, se for fazer vai ter que fazer a olhos abertos. Mas Deus vai ressuscitar essas 2 testemunhas. E botar elas para trabalhar de novo? Não, esse momento já passou. Vai ressuscitar para que todos vejam e vai dizer, vem para a tua glória. Vocês já cumpriram essa missão. A recompensa é garantida. E nós estamos nessas 2 testemunhas. Eu tenho convicção pessoal de que está se tratando de 2 profetas mesmo que Deus vai levantar nos últimos tempos. Mas eu não tenho dúvida de que eu estou representado. Qual que é a outra expressão que se usa hoje em dia, né? Eu não me sinto representado, né? Pois eu estou representado nas 2 testemunhas e você também. E a mesma dinâmica é a nossa. Nós vamos testemunhar com fidelidade, o mundo vai nos odiar. Em alguns momentos vamos experimentar glória e sucesso e vamos ver inimigos cair à nossa frente, à direita e à esquerda. Mas eventualmente eles vão nos pegar. Mas ainda que eu esteja morto, eu estou vivo e vou ouvir o chamado de Deus. Vem para a tua glória. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, presta bem atenção, porque eu vou concluir com isto. Eu avisei no começo. A resposta para a pergunta, por que Deus não nos leva, por que Ele não salva a sua igreja já, por que Ele não nos salva do nosso sofrimento hoje, é dupla. Ele está trabalhando em mim e Ele quer que eu seja testemunho para outros. E eu disse que esse testemunho é para a condenação daqueles que o rejeitam e o odeiam, mas para resgate daqueles que ainda pertencem a Ele, não sabem disso. Pois isso é exatamente o que é descrito aqui. Olha que interessante. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Jerusalém, 10% da cidade, bam! E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. No meio disso, vai haver gente que vai se converter pelo testemunho até mesmo dessa destruição. Vão ter aqueles que vão endurecer ainda mais. Por isso que eu odeio a Deus, e se eu odeio a Deus, eu amo o inimigo dele. Mas vai ter gente ainda aí. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Vocês lembram que tudo isso daqui é no curso dos 3 ais que tem que acontecer antes da 7ª trombeta, não é? Pois passou agora o 2º ai. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. As 6 trombetas parece ser paulada em cima de paulada, em cima de paulada, em cima de paulada, e ainda para culminar tem 3 ais, não é? Só que depois do 3º ai, o que é que acontece? Mais terremoto? Mais sol escurecendo? Mais cataclisma? Não. Está chegando ao fim. A primeira coisa que acontece quando a 7ª trombeta toca é o aviso. E se você é um amante de música como eu sou, você nunca deixou de se impressionar profundamente com o Messias de Handel. Certo? A maior parte de vocês conhece. Especialmente aquele momento que diz, os reinos desse mundo chegarão ao fim. Surge o reino agora do Senhor e do seu Messias, e ele reinará para sempre e sempre. Esse pedacinho vocês lembram, né? And he shall reign forever and ever, quando você escuta isso no inglês.
que é bem comum, mas também no português, e ele reinará para sempre, e sempre, e sempre. É daí que Handel achou. E é para mim maravilhoso demais, em termos do conforto e do consolo, saber que se as trombetas foram todas meio ruinzinhas, né? Deveria dar uma paura, com o perdão da palavra, quando chegasse na 7ª trombeta. Mas a 7ª trombeta é dizendo, são findos os reinos desse mundo. Tudo que todo mundo se fiou e achou que era grande coisa. Deixa eu usar a expressão do jeito que o pastor Heber usa. Vai se descobrir que era porcaria nenhuma. Porque estabelece o reino do Senhor, do seu Messias. E esse reino dura para sempre, e sempre, e sempre. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que eras, que és, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Assumiste o teu grande poder. Sempre foi dele o poder. Agora ele vai fazer valer. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes. Os pequenos que estão sentados aqui. E nós que, como eles, nos fazemos de pequenos, porque senão não recebemos o reino. Chegou o momento. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Os fogos de artifício vêm agora, não mais como ameaça para que o mundo entenda e tema, mas porque a própria presença do Rei, a presença de Deus na arca, não mais guardada num santo dos santos, protegido por peles e camadas para poupar todo mundo do julgamento eminente de confrontar-se com a presença do Deus vivo. Mas agora a arca do Senhor desce e manifesta a todos nós e recebida. No melhor jeito brasileiro, a gente vai buscar de volta essa expressão para nós, deixar de virar um chavão estúpido que a gente vê escrito em carro o tempo todo. Vai ser recebida por nós essa visão da arca do Senhor com glória! Glória de verdade! Porque a glória do Senhor Deus e o conhecimento dessa glória encherão a terra como as águas cobrem o mar. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar, depois nós vamos cantar. Aí o pastor Heber vai fazer a bênção e nós não vamos fazer a bênção cantada hoje, porque o nosso pós-lúdio, nossa bênção, vai ser uma música especial de Natal, onde o que há de melhor na nossa igreja, que são as suas mulheres, homens me perdoem, mas eu sou meio antiquado mesmo, elas vão nos abençoar com uma música de inspiração para nos partir. Então, depois da minha oração, nós cantamos, pode já ficar em pé. Depois do cântico, o pastor Heber vem, faz a bênção e aí as senhoras nos abençoam com o pós-lúdio. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra. Frutifica, não permita que ela volte vazia, a despeito da sujeição à boca do profeta, mas o Senhor pode cuidar para que só aquilo que é teu de fato cale nos corações e que o resto seja expurgado. Que eu não contamine meus irmãos e minhas irmãs só com meras opiniões, mas com a explanação fiel da expectativa e da mensagem que está no teu texto e que tu colocas no nosso coração. Mas que o que foi dito produza esperança, produza também temor, Senhor, grato temor, súplice temor. E dá-nos ter um testemunho que bote medo neste mundo, não por causa de nossas ameaças, mas por causa da certeza que falamos em nome de um rei que em breve volta. E breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei.
No nome dele é que oramos.